Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa live, a nossa quarta live da Maratona da Colorimetria de Sucesso. E vamos dar início ao nosso conteúdo da live de hoje. Hoje é a quarta live da nossa Maratona da Colorimetria de Sucesso. E o tema da live é por que razão as mechas, que você realiza, por que razão que no momento em que você vai fazer a tonalização ou a neutralização, a matização dessas suas mechas, elas escurecem. Eu tenho certeza, porque já aconteceu inúmeras vezes comigo isso, até que eu aprendesse, compreendesse, os motivos, de tudo isso, que com você aí no seu salão também já deve ter acontecido de você fazer aí as suas mechas, fazer todo aquele diagnóstico bem feito, analisar o histórico da fibra capilar, às vezes você já até fez um cronograma de tratamentos prévios para deixar esse cabelo saudável, para depois você posteriormente realizar, aquele procedimento de descoloração das mechas, mas no momento em que você fez lá chegou naquela sua altura de tom, que era o seu desejo, o desejo da sua cliente, que é aquilo que você planejou, mas no momento em que você fez também lá a sua escolha, da sua nuance de reflexo, você até escolheu com cautela, mas quando você foi lá no lavatório, aplicou, seguindo todas as regras, que a colorimetria nos impõe, teve surpresa e a surpresa não foi desagradável. Ela foi desagradável porque você percebe que quando você seca e finaliza esse cabelo, a nuance que era o desejo da sua cliente não foi revelada. A cor ficou mais escura do que realmente você pretendia e do que era o desejo da sua cliente. E por que razão que isso acontece? Bom, então na live de hoje, eu quero explicar sobre isso. E eu gostaria de deixar claro que eu sei que às vezes é desestimulante para nós como coloristas quando esses pequenos erros acontecem, que às vezes a gente se sente frustrado, desanimado, se sente assim às vezes até com uma certa... Nós nos sentimos às vezes até um pouquinho incompetentes, porque a gente fala, poxa vida, mas por que aquele colorista... que eu acompanho, que sai lá nas grandes redes sociais, ele consegue fazer um resultado de cor tão bonito, impecável, porque eu vejo lá no Instagram as fotos dos cabelos que ele executa e eu não consigo fazer, Por que razão? Então, não se sinta frustrado. Por que não? Porque por mais que a colorimetria pareça ser um bicho de sete cabeças, que ela nos passa assim essa sensação de que é tudo muito complicado, muito difícil, na realidade ela não é. E isso foi coisa que alguém colocou na nossa cabeça, Talvez tenham colocado na sua, como já foi colocado na minha muito tempo atrás, que colorimetria, que colorir e descolorir os cabelos era algo muito complicado, muito difícil, que era uma coisa dificílima, e de fato isso não é. Inclusive lá, no meu curso Desvendando a Colorimetria, que é meu curso online, eu mostro isso para as pessoas, para os meus alunos, porque eu explico para cada pessoa que a colorimetria, ela tem seus segredos? Tem regras? É baseada em pilares? Sim, mas eu explico de uma forma tão simples que faz com que você adquira e desenvolva a habilidade de raciocinar e compreender, de uma forma muito mais facilitada os caminhos de você chegar a entregar essa cor, esse resultado de cor perfeito para sua cliente. Então hoje vamos falar um pouquinho então sobre as razões que fazem com que quando você tonaliza, a mecha escurece. Vamos lá. Bem, a primeira coisa, pessoal, que a gente tem que levar em conta é que nuances quentes, elas dão para nós, aos nossos olhos, uma sensação ótica de cor mais clara, mais aberta,
mais vibrante, né? Ela nunca vai te dar aquela sensação de cor abafada, ela vai te dar uma sensação de cor luminosa, radiante, vibrante e clara. Por sua vez, em comparação com a nuance fria, ela vai te dar sempre o quê? Uma sensação de meio tom mais escuro do que a altura de tom daquela coloração realmente ou daquele tonalizante realmente é. Porque a nuance fria, ela vai te transmitir uma sensação ótica de cor mais fechada, profunda. Temos que ter essa consciência. E por quê? Porque no momento que nós vamos fazer a escolha da nuance para realizar esse procedimento de neutralizar ou de matizar a nossa cor da mecha, é muito importante que eu tenha essa noção de que quando eu vou aplicar uma nuance de reflexo mais quente, eu vou ter um resultado de cor mais aberto e claro. Mas em contrapartida, quando eu aplico uma nuance fria, eu vou ter um resultado, uma sensação ótica de cor mais abafada e mais escura. Até aqui, claro, tudo bem, provavelmente talvez você até já tenha conhecimento sobre isso, tá? Então, uma outra coisa que eu também considero, né, para que você desenvolva e faça, né, a sua construção de cor, de tonalização dessa mecha, é muito importante que você saiba que qual é o ciclo para que você consiga obter um resultado satisfatório. Primeiro, você tem que saber e entender, ter a compreensão que você precisa encontrar um fundo de clareamento ideal para aquela altura de tom que é o desejo da sua cliente. Então, diríamos que a sua cliente quer ser loura. Significa que você vai ter que encontrar um fundo de clareamento de uma altura de tom, né, que corresponde a uma altura de tom mais alta, ou seja, lá pelo 9 ou 10, para entregar essa cor perfeita para ela. Então, aqui eu até coloquei, olha, uns cabelinhos, vou colocar essa plaquete aqui por baixo, que vai ficar melhor a visualização, porque no fundo branco você não consegue perceber tão nitidamente quando eu coloco aqui, olha, algumas mechas que eu já previamente descolori para mostrar para vocês vários, né, fundos de clareamento de mecha. Então, aqui eu tenho um fundo de clareamento de mecha que é da altura de tom dos vermelhos, né? Ou seja, quem é que tem fundo vermelho? O número 1, o número 2, o 3, o 4, né? Então, para essas nuances, né, para essa altura de tom mais baixa, que vai do 1 até o 4, eu tenho fundos de clareamento avermelhados. Aqui do lado, então a coisa já começa a clarear e você vai percebendo muito nitidamente que depois vai clareando cada vez mais. Então é muito importante que no momento que você vai realizar esse procedimento de mecha, você saiba fazer esse planejamento para chegar exatamente no fundo de clareamento que é o mais indicado, mais apropriado para que você execute, né, uma entrega de cor perfeita para sua cliente. Ok, o que mais que eu preciso ter consciência como colorista? Que além de chegar aqui nesse fundo de clareamento que é o mais apropriado, o mais indicado para essa cor de mecha, eu também preciso saber fazer o quê? A escolha da nuance mais apropriada para realizar essa neutralização ou essa matização. E onde eu aprendo, onde é que eu escolho essa nuance? Aqui na nossa estrela de colorimetria. Então, eu tenho que entender que algumas, né, cores dessa estrela emitem reflexos, né, de cor que, por sua vez, vai estar ou neutralizando ou dando uma matiz para esse fundo de clareamento que eu encontrei, que foi revelado para mim ali no meu procedimento de clarear ou de descolorir essas mechas, tá? Também eu quero lembrar para você que existem meios de você, né, clarear e chegar num fundo de clareamento. Nem sempre vai ser por meio de descoloração, porque nós sabemos que nós podemos, né, como coloristas, realizar procedimentos de mechas com coloração super clareadora. Então, eu vou ter um clareamento. Eu posso fazer
por meio de uso de descolorantes, descolorantes com ou sem amônia, descolorantes em pó, com pigmento, sem pigmento, enfim, nós temos então aí um procedimento de descoloração, ok? Agora, é interessante que você tenha um verdadeiro domínio de quem? Dessas emissões de reflexo da estrela, tá? E mais importante ainda é que nós, profissionais, tenhamos a consciência de que neutralizar uma mecha é uma coisa. Matizar, dar uma matiz, é outra distinta, tá? É uma coisa distinta. Então, inclusive na live de ontem eu falei sobre isso, e eu tenho lá no meu canal vídeos explicando, né, no canal da Beleza na Íntegra, vídeos explicando sobre a diferença entre dar uma matiz e fazer uma neutralização. Mas você que já me acompanha, quem é meu aluno sabe isso, que neutralizar é devolver a cor primária que está faltando para o fio de cabelo se tornar marrom neutro novamente, ok? E dar uma matiz é ir além disso, porque além de eu neutralizar, de eu fazer esse fio se tornar marrom novamente por meio de da reposição de uma das cores primárias que falta, eu ainda vou escolher uma nuance de reflexo da estrela para dar uma emissão de reflexo a qual eu enxergo aquela nuance ali. Então eu estou dando uma matiz para esse fio de cabelo, ok? E a partir do momento que eu tenho consciência disso aqui, eu também vou conseguir então chegar a atingir o meu objetivo, o objetivo da minha cliente, que é de quê? De ter um resultado de cor desejado, atingir. Até aí tá tudo bem. Eu sei que você talvez já saiba disso. Eu sei que muito provavelmente você já executa procedimentos de mecha, tá? No entanto, né, existem mais coisas. E quais são elas? Vamos lá. Tem mais pontos assim que eu também considero, né, essenciais nesse processo de construção de cor para a sua matização ou para a sua neutralização da mecha. Conhecer o sistema numérico da coloração ou do tonalizante que você trabalha, da marca que você gosta, é essencial. Por quê? Umas trabalham com barra, outras trabalham com vírgula, outras com ponto. Muito provavelmente, tá? Se eu não sou um profissional antenado, que estou sempre em busca, não, mas eu gosto da marca da maçãzinha, tá? Vamos falar assim. Mas eu também tenho que conhecer a marca, né, do abacaxi. Como é que é o sistema numérico, né, dessa coloração do A e o do B? Porque elas têm o quê? Diferenças. Nem sempre a emissão de reflexo, né, que você tá vendo aqui esse 8, nesta outra marca vai ser a mesma coisa. Então, de repente um 8 aqui pode estar me apresentando uma nuance, uma emissão de reflexo marrom, e nesta aqui pode ser que ele não seja isso, tá? Então, cada uma delas é muito importante, tá? Que a gente saiba, né, e conheça esse sistema numérico das marcas das empresas que a gente trabalha. E inclusive tem vídeo meu também, vídeo aula, eu explicando sobre esses sistemas, que umas usam letras, outras combinam letras e números. Corre lá que vocês vão ver isso aí, tá? Tem tudo lá no canal da Beleza na Íntegra, na página da Beleza na Íntegra também. É tão importante isso aqui, para essa construção, que você precisa saber o quê? Qual é o reflexo predominante dessa cor ou desta cor. Porque nós sabemos que o número que vem antes do ponto, da vírgula ou da barra representa o tom. O tom claro, o tom escuro, essa cor é. O número que vem depois, ele vai representar as emissões de reflexo, ou a letra que vier depois. E o que acontece? Quando eu vejo, né, esse número, eu tenho que ter de que se tem dois números aqui, não é à toa que tem dois números. E tem profissional que não sabe fazer essa
leitura, quando vem dois números duplicados, quando vem o número mais um zero depois, ou quando vem o zero antes e o número depois, e ele se sente muito confuso e perdido. Então, leia as cartelas, leia tudo que está ali, essas informações são muito importantes para o seu conhecimento e para que o seu resultado de cor seja nota 1000, tá? Então, qual é o reflexo predominante? Se nessa cor aqui, eu fui lá escolher a bonita que está aqui na cartela, vai ficar legal neutralizar o cabelo da minha cliente, essa mecha com essa cor. Só que eu tenho que entender que qual é o reflexo de cor, a emissão de reflexo que predomina nessa minha cor aqui. Porque se eu não souber quem predomina, quem manda mais, o que acontece? Eu posso escurecer o meu cabelo e não deixar a minha cliente feliz. Outra coisa que é importante, o que esse reflexo vai fazer na sua mecha? Gente, se eu entender quem é que manda, né, quem predomina, eu vou entender que quem está aqui sempre imediatamente após a barra ou após o ponto ou após a vírgula é quem predomina. Significa que eu tenho maior percentual dessa determinada nuance de reflexo em relação a essa segunda. E se essa nuance aqui for uma nuance que seja quente, eu vou ter um resultado. Se ela for uma nuance que seja fria, eu vou ter outro resultado. E se ela for fria em duplicidade, eu tenho que ter muito mais cautela ainda na hora de fazer a minha neutralização, porque eu posso escurecer demais a minha mecha. E às vezes eu posso manter um equilíbrio, porque eu posso ter aqui, olha, uma nuance fria e do lado, como reflexo secundário, que vai ter um percentual maior dentro daquele tubo de cor, eu vou ter o quê? Uma nuance de reflexo que vai servir ou para atenuar, né, a vibração da cor que está aqui como primária, como reflexo primário, ou para acentuar. Então vai depender muito, é muito importante que eu saiba o que não. Também tenho que entender aqui essa altura de tom. Por quê? Vou explicar isso na próxima página. Vocês vão entender pelo meu exemplo que eu vou dar aqui, porque também é considerado, no meu ponto de vista, um ponto crucial. Então, eu vou colocar aqui, tá? O exemplo é o seguinte. Diríamos que você tem uma cliente que você executou um procedimento de mechas nela e o desejo dela era uma mecha 9-1. Lembra que eu fiz a live de ontem que geralmente a gente não pode aplicar a cor que a cliente pede? Quem acompanhou a live de ontem aí, dá um joinha e fala um ok, porque com certeza já está ligadão no que vai acontecer aqui, tá? Quando a sua cliente chega no salão, você dá a cartela para ela, para você ter um direcionamento de cor, né? Do que ela gosta, o que ela quer, que altura de tom, o que é claro e o que é escuro para ela, tá? Porque às vezes a sua cliente chega lá e fala, eu quero mecha, ó, eu quero platinado. Mas às vezes o platinado dela é de uma altura de tom e para você é outra. Às vezes um dourado para você é uma coisa e para ela é outra. Então, é por isso que a gente dá a cartela para ela botar o dedinho e a gente ter um direcionamento, mas não significa que é aquilo que nós vamos aplicar, certinho? Então, o desejo dela é ser 9-1 na mechinha. E aí, o que acontece? Você vai chegar, você vai lá fazer seu cálculo, vai ver de onde estou, para onde vou, que altura de tom eu estou nesse momento, qual é a altura de tom que eu devo chegar para chegar lá no 9. Ah, entendi. Então, para eu chegar lá no 9, eu tenho que utilizar tal oxidante, eu vou fazer com descolorante. Ok, vou conseguir chegar lá? Joinha, cheguei. Qual é o fundo de clareamento do 9, que é correspondente à altura de tom do 9? Amarelo claro. Olha lá mais uma vez o amarelo claro aqui para você ver em cima do fundo preto, fica melhor para você visualizar, tá? Observe que essa altura de tom para sua cliente pode ser diferente do que ela realmente é para você. E você tem aqui na sua cabecinha que
a altura de tom do 9, né, do fundo, da altura de tom do número 9, vai ter um fundo de clareamento que corresponde a ele, que é o amarelo claro, e aí você fala, baba de moça, tá fácil. É para neutralizar, ela me mostrou lá que ela queria uma nuance fria acinzentada, tá fácil, eu vou aplicar o quê? Quem eu aplico? Qual é a nuance, né, que eu devo aplicar aqui? Nuance aplicada, qual vai ser? A maioria dos coloristas vai lá e aplica 9,1, 9,11, porque ele fala assim, quanto mais cinza eu aplico, mais platinado fica. Tá certo isso, pessoal? É assim que eu faço? É esse o raciocínio? Gente, se você fizer a aplicação do 9,1, qual é o resultado que você vai ter? Lembra que eu falei lá atrás, no comecinho da nossa live, que nuances frias apresentam a sensação ótica de meio tom mais escuro, porque cores frias nos apresentam uma sensação mais abafada, profunda e fechada. Então, se vai me apresentar meio tom mais fechado, significa que você não vai entregar para ela a altura de tom que era o desejo dela. Ah, então, mas tudo bem, eu vou entregar 9,5, logo uma semana depois desbota e tá tudo ok. Não. Seja íntegro. Entregue à sua cliente a cor que ela pediu. Como você faz isso? Não escurecendo essa mecha. Ah, então pera lá, então caramba, que cor eu tenho que aplicar aí? Dá logo a dica. Vamos nessa. Vou com vocês e vocês vão acompanhar comigo, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Então vamos lá. Então, 9,1, se eu aplicar esse 9,1 ou se eu aplicar o 9,11, ela vai ficar triste, você vai ficar frustrado e todo mundo vai ficar infeliz. Então, qual é o raciocínio que você, colorista, tem que ter? Primeira coisa, para eu fazer uma neutralização deste fundo aqui, eu tenho que pensar, ela me pediu uma nuance fria, se eu aplicar o 9,1 ou o 9,11, como vocês acabaram de ver, eu vou escurecer essa cor. Se ela quer, né, que a cor permaneça na altura do 9, eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho seria aplicar, né, um tonalizante na altura de tom de quem? Do 10, tá? Ó, na altura de tom do 10. Para fazer essa neutralização. Com qual emissão de reflexo? Cinza. Ah, Rê, não vai dar no mesmo? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho uma altura de tom mais alta no tonalizante e, por sua vez, ele vai estar, né, com uma concentração de reflexo do cinza menor do que em relação aqui. Porque aqui dentro desse 9 eu também tenho azul na formulação. Certinho? Agora, eu tenho esse caminho aqui. Pode ser também, se você tiver muito receio de trabalhar com 9,1 direto, você pode ter um zerinho aqui antes, 10, 0, 1. Renata, mas na minha cartela, lá na minha marca, não existe isso. Ok, se não existe, você também tem que levar em conta que existe isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, pessoal? Essa corzinha aqui, ó. Chama-se, na maioria das empresas, olha, tá vendo? Clear Gloss, tá? Cada empresa dá um nome diferente, mas esse geralmente são os reforçadores, né, de cor ou intensificadores. Só tem mesmo ali nos tonalizantes, coloração geralmente não tem, tá? Eu sei que tem profissionais que usam coloração com revelador para fazer neutralização e matização, mas a gente sabe que o melhor seria tonalizante junto com revelador para fazer esse tipo de serviço, tá? Mas cada qual no seu lugar, cada um trabalha da melhor maneira que achar que é conveniente, tá? Então, aqui eu poderia fazer isso? Poderia. Se eu não tenho e não existe essa cor e eu ainda estou com receio de escurecer demais essa cor, eu uso o Clear Gloss, você pode escolher do jeito que você quiser o nome, adiciona um pouquinho nessa minha fórmula e aí eu vou ter
de nuance neutralizada sem escurecer. Renata, mas tem um porém aí nessa história toda. E mesmo, gente, sabe qual é? Que a quantidade de acinzentado aqui talvez não seja suficiente para fazer uma acoplagem, para entregar a melhor performance dos corantes para realizar essa neutralização. E outro detalhe, a sua cliente quer ver 9, 1, ela não quer ver 9. Então, talvez você não vá precisar usar esse zerinho aqui do Clear. Beleza, esse é um dos caminhos. Agora, qual é de fato o melhor caminho? E é o que eu mais aconselho o profissional a usar, essa regrinha, porém tem que ser um profissional muito coerente, tá? Porque na altura do 9 você já percebe que ocorre, às vezes, um desgaste da fibra capilar, ocorre danos para essa fibra. Então, qual é a segunda opção, né? É escolher um oxidante legal, de acordo com, a voltagem apropriada, o disparo do oxigênio, a velocidade, a explosão dele, para chegar lá na altura do 9. Eu preciso chegar no 9? Preciso, mas eu posso chegar um pouquinho além disso. Renata, então é para eu chegar no 10? Pode ser que, se o cabelo tiver saúde para isso, se você fizer, um cronograma de tratamento prévio para depois, posteriormente, executar esse procedimento de mechas, o cabelo aceita. E aí você vai clarear esse cabelo até a altura do 10, ou talvez até um 9,5, chegando lá no 10, e aí sim, você vai aplicar a nuance de reflexo, do acinzentado. Pode ser na altura do 9, aí você pode aplicar até o próprio 9,1. Se você quiser colocar o Clear, você pode acrescentar. Mas o que é importante? Você aumentou o quê? A altura de tom. Então, se você voltar um pouquinho, não tem problema, porque você vai entregar a ela o resultado que ela pediu, que era do 9,1. Agora, atentem-se a uma coisa. Renata, mas aí eu não estaria desgastando demais essa fibra capilar desnecessariamente? Muita gente já estaria, se questionando. O fato é que eu acabei de mencionar, quando você é um profissional, um colorista antenado, você já sabe que não tem como você ser loura na altura do 9 ou do 10 e até mais que isso, porque a gente vê muitos cabelos aí mega, ultra clareados, descoloridos, às vezes não só parcialmente, às vezes até numa aplicação global, em que a pessoa apenas quer a cor bonita, ela não trata. Porque é que a atriz da novelinha lá da Rede Globo pode fazer, das novelas, das telenovelas, elas podem ter o cabelo hoje louro, amanhã acaju, amanhã castanho, e de uma novela para outra cada vez já muda, às vezes na própria novela ela muda a cor do cabelo e o cabelo tá lindo, impecável sempre. Se ela pode, você, a sua cliente, também pode. Então, cabe a você, colorista, dar o caminho das pedras. Como é que você vai fazer isso para ela? Cronograma de tratamento. O que esse cabelo precisa? É de hidratar? Hidrate. É de nutrir? Faça nutrições. É reconstrução? Faça reconstrução. Avalie e faça tratamentos prévios, repare essa fibra capilar para depois executar o serviço. E detalhe, tá? Se você fizer essa aplicação aqui desta forma, como eu orientei aqui, as chances são que você não irá escurecer, a cor da sua mecha. Por quê? Você clareou um pouco mais, você aplicou até o próprio 9,1, ele vai realizar uma excelente acoplagem dos corantes, vai entregar a melhor performance desse corante artificial de cor cosmética, ele vai ter uma durabilidade muito maior, não vai oxidar e ficar revelando aquele fundo de clareamento 15 dias depois, obrigando a sua cliente a comprar zilhões de máscaras e shampoos matizadores, máscara preta, violeta, tudo quanto é cor de máscara. Então ela vai gastar com pigmentos direto para conseguir repor essa tonalização que não
feita de maneira eficiente lá no dia do seu serviço de mecha. Então, entenda isso de uma vez por todas, tá? Uma outra questão que eu sempre falo, gente, então vamos lá que eu acho que eu tenho aqui mais uma questão importantíssima. Qual o tempo de pausa dessa tonalização? Bem, isso interfere no seu resultado? Muito. Como é que faz a maioria dos profissionais? Olhômetro. Não é isso que a gente mais está acostumado a ver? A gente faz no olhômetro. Mas o colorista tem que entender que tudo dentro de colorimetria tem um porquê. Existe razão para que você siga a tempo de pausa dos produtos. Eu já expliquei isso, sobre os pHs, que o tonalizante e a coloração de oxidação tem um pH alcalino ou básico, e que, os nossos fios de cabelo, por sua vez, têm um pH naturalmente ácido e que nesse processo de colorir o cabelo, a gente precisa trazer o pH dessa fibra capilar o mais próximo possível da sua acidez natural. Senão, os corantes, vão tudo embora, não ficam, não permanecem dentro dessa fibra. Então, o tempo de pausa não deve ser no olhômetro. Renata, se eu aplicar o 9,1, tá? Na mecha da minha cliente, que estava lá na altura do 9 ou do 9,5 ou do 10, como você sugeriu ali na página anterior, e eu deixar o tempo de pausa total de um tonalizante, que é 20 minutos, esse cabelo vai ficar escuro demais. Claro, concordo com você. Só que é para isso que existem, as regrinhas de cada fabricante de tonalizante. Cada cor de tonalizante, ela vem dentro da cartela de tonalizante o box específico para você fazer os procedimentos de cobertura de branco, de mudança de reflexo, mas também vem lá embaixo, às vezes ali num cantinho meio, às vezes até meio tímido, escondido, um outro box que vai mostrar para você uma série de tonalizantes que são específicos para você realizar o procedimento de neutralização de mecha ou de dar uma matiz, certinho? E aí o que acontece? Esse tipo de produto ele vem com um tempo de pausa diferente e é muito importante que você realize esse serviço cumprindo à risca esse tempo de pausa, não faça no olhômetro. Por quê? Se você faz no olhômetro e você enxágua antes do tempo, o que vai acontecer? Os corantes vão ser mal revelados, não vai dar tempo desses corantes, dos precursores de cor, se oxidarem e dar a fibra capilar lá dentro do córtex, lá naquela mechinha que está lá toda aberta porque estava o quê? Foi elevada a um índice de pH alcalino muito grande, então ele não tem condição de segurar, de fazer uma boa acoplagem desses corantes na sua melhor performance. Então o que vai acontecer? Se você enxágua antes do tempo, os pigmentos não serão revelados na sua melhor performance. Então, se você tinha ali uma nuance acinzentada, as chances desse acinzentado se revelar, se oxidar de maneira eficiente dentro da fibra, foi-se embora, porque você nem deu tempo, você já jogou a água em cima e já foi lavando e aquilo já saiu tudo embora. Não deu tempo de o pH do cabelo voltar para esse índice de acidez, fazendo com que você obtenha um resultado top de cor nessa mecha. Outra questão é que se você faz o oposto, se você faz tarde... e aqui ainda tem um detalhe do desbotamento que eu esqueci de mencionar, tá? Se você também tirar antes da hora, o desbotamento dessa fibra vai ser muito grande. Então a cor vai ficar bonita hoje, no dia que a sua cliente sai toda linda, aquele loiro maravilhoso do salão, tá? E à medida que ela vai em casa, 2, 3 lavagens, sai todo aquele pigmento e já ocorre aquele desbotamento, revelando algo que a loira odeia, que é o fundo de clareamento de quem? Do amarelo claro. Não gosta dessa cor. E geralmente ela enxerga isso como laranja, não é nem como amarelo, porque lembra que eu sempre friso? A tua cliente enxerga a cor diferente da sua forma de enxergar cor. Amarelo para você é uma coisa, laranja para ela
é o teu amarelo. Tá? Então, quando você fala para ela, isso aqui é um matizador que eu estou aplicando para minimizar o efeito amarelo da sua mecha, ela, ai, nossa, porque eu não gosto de laranja, é a primeira coisa que ela fala. Então, para ela, o teu dourado, né, o teu amarelo, o teu fundo de clareamento amarelo, nada mais é do que um laranja, assim, da cor da laranja mesmo para ela, tá bom? Bem, e se em contrapartida você fizer o enxágue tardio, né? Você demorar demais, ultrapassar o tempo. Vamos pegar o mesmo exemplo do 9, tá? Da altura do 9. Então, diríamos que você foi lá e aplicou o 9,1 nessa cliente, não foi nem o 9,11. Quando você aplicou essa nuance de reflexo nela, e diríamos que a empresa que você trabalha pede que você deixe 10 minutos de pausa para fazer essa tonalização, tá? E aí você esqueceu a cliente lá no lavatório, aconteceu, alguém te ligou, você foi atender lá na recepção do seu salão, telefonema, ou foi cortar um cabelo enquanto isso, foi fazer alguma coisa. E quando você voltou, esse cabelo ficou 20 minutos, 30 minutos. O que vai acontecer? Este corante que está aqui, tá? Essa cor cosmética desse acinzentado, ela vai se oxidando, vai se associando à quantidade de pigmento azul que também possui lá na altura do tom 9, porque dentro eu também tenho azul, eu também tenho, né, vermelho e também tenho amarelo, e vai se oxidando e vai escurecer muito mais do que aquilo que você realmente desejava. E talvez você tenha um resultado visual, óptico, de 9,11. E o que você acha disso? Sua cliente vai sair de lá feliz do salão? É claro que não, porque o desejo dela não era uma cor escura. A cliente que é loura, ela gosta de enxergar o cabelo de fato louro. Ponha isso na sua cabeça. Uma outra questão, pessoal, é que eu estou falando sobre tonalizar, sobre neutralizar e matizar as mechas, mas nós sabemos que existem clientes que às vezes não gostam desse serviço. Ela prefere a cor que foi revelada na altura de tom. Eu tenho, por exemplo, clientes que não gostam de fazer tonalização, neutralização. E eu não também, para não deixar aquele cabelo, né, tão desgastado, porque o descolorante ele não vai trazer essa fibra capilar para um índice de pH ali, né, ácido novamente. Então, o que eu faço? Eu faço o uso do clear, né, do clear gloss, do zero, né, como você melhor achar aí que vai estar na sua cartela, tá? Por quê? Eu estou automaticamente, aplico com um revelador de baixa volumagem, eu estou trazendo essa fibra capilar automaticamente, gradativamente, para um índice de acidez mais próximo daquilo que é o natural, de 4,5 a 5,5, que é o pH natural da nossa fibra capilar, tá? Então, nem sempre se faz necessário realizar o procedimento de matizar, né, de dar uma matiz ou de neutralizar, beleza? Um outro exemplo seria das morenas iluminadas. Eu vou tentar ser breve, porque senão nossa live vai pro beleléu, né? A morena iluminada, gente, eu sempre noto que hoje está super em alta, as estações mudam as tonalidades, a gente percebe muito, assim, os profissionais, né, os grandes ícones, né, da colorimetria, gostam de dar nomenclaturas para as cores, porque isso vende muito mais, né? Então, você falar para sua cliente que você vai realizar nela uma tonalidade de morena iluminada em tons cappuccino, balatoff, caramelo, né, marrom café, ela fica muito mais, nossa, ó, que coisa, e aí isso vende, tá? Ela não quer saber se você vai fazer a aplicação de um 7,23, né, de um 7,32 nessa mecha para dar esse resultado. Ela saber se essa cor está na moda, se é glamuroso, isso está bonito, ela quer estar, né, na moda. E eu percebo muitos profissionais fazendo post, né, publicações de morena iluminada, em que as mechas estão na altura do 9 e do 10. E no meu ponto de vista, pessoal, morena iluminada, o próprio nome diz,
é aquela pessoa que quer permanecer morena, mas ela quer ter um efeito de luminosidade para a cor do cabelo. Ela não quer ser loura, caso contrário, ela ia te pedir, olha, eu quero ficar loura. Então, na realidade, você tem que executar para ela uma altura de tom de morena iluminada. E no meu ponto de vista, qual é a altura de tom mais apropriada para você fazer uma entrega de cor de morena iluminada? É a altura de tom do 6 e do 7, que você vai ter aí o fundo de clareamento, o quê? Então, ó, a altura de tom mais indicada tá aqui, ó, 6, 7, tá? Até um 8 dá para você ainda fazer, ora, um efeito, um resultado de morena iluminada bonito. E qual é, então, vou pegar um exemplo que diríamos que a altura de tom desejada da sua cliente seja o 7, que no meu ponto de vista é o que fica mais bonito para as morenas, mas a gente sabe disso. Então, vamos lá. Qual é o fundo de clareamento do 7, tá? Se o fundo de clareamento 6, a gente já sabe que ó, o vermelho, o 5 é o vermelho alaranjado, aqui eu tenho um alaranjado, aqui eu tenho um alaranjado amarelo e aqui eu tenho um amarelo. Então, o fundo de clareamento aqui do 7, olha, é um alaranjado amarelo. Então, esse fundo é excelente para criar uma morena iluminada, porque você pode usar esse fundo tanto a seu favor, quanto, né, se ele for inconveniente, ainda dá um resultado de cor maravilhoso para as morenas iluminadas. Então, o fundo de clareamento dele, olha, é o alaranjado amarelo, tá? Ó, vou abreviar aqui para não ficar tão extenso. E aí, se ele for favorável a você, o que você pode fazer? Você vai, é aquela sua cliente que quer uma nuance clara, que de efeito claro. Então, é uma cor que luminosidade, que brilha, né? Dá a ela a sensação de abertura na cor. Então, você vai fazer a opção, vai usar esse fundo de clareamento aqui a seu favor e vai fazer a opção de aplicar uma nuance na altura ou do 8 ou do 7, mas com uma emissão de reflexo também quente. Você pode usar aqui, ó, o 0,32. Você pode usar, às vezes, aqui até 1,34 para aquela cliente que gosta ainda de uma nuance mais quente e assim por diante. No caso de ser inconveniente, você vai ter que pensar em neutralizar isso aí. Então, você pode usar, né, na altura do 7 ou na altura do 8, essa cor, tá? Essa aqui é a altura de tom. Mas qual a emissão de reflexo que você pode usar? O 0,23, você pode usar aí, né, a duplicidade de 2 aqui, porque também você vai ter um resultado frio. Porque se você esfriar demais essa nuance, esse cabelo, vai escurecer. Então, dessa maneira, você vai ter uma cor levemente neutra, que não é nem tão quente, tão vibrante e nem tão fria, tá? Então, ela não é tão abafada, mas também não é tão vibrante, tá? Uma outra questão que é muito, né, que é essencial, que é outro ponto crucial, é qual a altura de tom que você chegou, porque ela deve ser compatível com a altura de tom da nuance que você escolheu para fazer a sua construção da nova cor, como eu acabei de mostrar aqui. Tá? Que foi o exemplo do 9-1. E tem que existir uma compatibilidade. Se eu tenho uma nuance que é muito fria e eu aplico, né, a altura do 9 com a altura de 9, eu vou escurecer esse cabelo. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tem que se atentar a essa compatibilidade de alturas de tom relacionada à emissão de reflexo que você vai utilizar para fazer essa neutralização ou dar essa matiz nesse processo de construção de cor. Segundo ponto que é essencial é a porosidade do fio de cabelo. Gente, eu vou falar aqui de efeito esponja. Se você submeteu esse cabelo a um procedimento que é muito alcalino, que é a descoloração, e esse cabelo já estava poroso, significa que ele vai ficar ainda mais poroso. E vai acontecer aquele efeito esponja. O cabelo, quando ele é poroso, é igualzinho uma esponja. Você mergulha uma esponja num balde com água, ele suga rapidamente. Então, ele vai sugar todos os corantes muito rapidamente, né? Vai escurecer rápido demais, você vai se assustar, porque você vai falar, caramba, meu tempo de pausa era de 15, de 10, de 20 minutos, e olha lá, já escureceu, tem que enxaguar rápido demais. Você corre e enxágua. E aí, o que acontece? Ele vai
ficar ali dentro por um período, ele não vai fazer aquela acoplagem, né, que vai ter uma cor duradoura, mas ele vai ficar tão pelo de rato, né, que é o que a gente diz, tão acinzentado que ele chega a ficar grafite. Por quê? O cabelo estava muito poroso. Então, o que você vai fazer? Esse corante não vai segurar também por muito tempo, ele vai fazer esse efeito esponja, suga rápido demais, chumba, né, escurece demais, mas ele desprende esses corantes também muito rapidamente. Só que a sua cliente ainda vai enxergar uma cor mega cinza ali, tá? Pessoal, espero que tenha sido esclarecedor. Se você gostou, compartilha com seu colega de trabalho, aquele cabeleireiro, colorista, auxiliar de cabeleireiro, tá? Outra coisa, eu montei um grupo de Telegram para dar dicas para vocês coloristas também. Se você quiser fazer parte desse grupo, eu vou deixar o link aqui na bio, se inscreve lá, clica no link e vai fazer parte lá desse grupo de Telegram, onde eu vou estar dando dicas diariamente sobre colorimetria, tá bom? Muito obrigada a todos e até amanhã!